Tenho certeza que a história é muito conhecida de todos nós, pois registra um momento depois da queda em que Caim e Abel apresentam a Deus as suas ofertas. Sendo Caim um lavrador da terra, ele trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Está no verso 3 do capítulo 4. No verso 4, Abel trouxe também dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e o Senhor atentou para Abel e para a sua oferta. E aí no verso 5, Gênesis 4, verso 5, nós encontramos esta impressionante expressão: mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Eu lerei esta expressão novamente: mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Deus coloca essa palavra no nosso coração. Nós estamos falando este fim de semana sobre adoração, sobre a forma como o nosso coração se aproxima do Senhor e sobre como nós rendemos a Deus o reconhecimento por quem Ele é, pelas suas obras, pela sua graça, nossa gratidão pela sua misericórdia e pelas suas bênçãos em nossa vida, e a nossa fé também expressa na nossa adoração com relação às verdades da palavra do Senhor, às promessas do Senhor e aquilo que Deus revela de si na sua palavra. Esta é a ideia de adoração. Nós falamos ontem à noite que a nossa adoração é a nossa simples, porém sincera homenagem a Deus, servindo ao Senhor e ao seu povo, proclamando pela nossa vida, pela nossa presença, a obra do Senhor em nosso viver, e adorando a Deus, quebrantando o nosso coração, rendendo a Ele nossa vida, pela sua grande obra, principalmente pela grande salvação que Cristo Jesus, nosso Senhor, efetuou por nós. Agora, nesta manhã, nós vamos falar sobre ofertas agradáveis a Deus, atentando para isto, que Deus não atentou nem para Caim, nem para a sua oferta. E hoje à noite, Deus permitindo, falarei aos irmãos sobre como Cristo, nosso Senhor, é o nosso modelo de adorador a Deus, o nosso modelo de como prestar culto ao Senhor. Mas hoje, ofertas, agora pela manhã, ofertas agradáveis a Deus. O culto de Caim foi rejeitado por Deus, o culto de Abel foi aceito, e isso basta, ou bastaria para a nossa compreensão, porque nós não podemos saber mais do que Deus, nem ser mais sábios do que Deus. Então alguém lerá o texto e fala assim: mas eu não vi nada de mal no que Caim apresentou, não tinha nada de ruim nisto. Não podemos ser mais sábios que Deus, não podemos saber mais do que Ele, nem ser mais bondosos que Deus. Deus, na sua infinita sabedoria, na sua infinita graça e na sua infinita misericórdia, rejeitou o culto de Caim, aceitou o culto, rejeitou o culto de Caim e aceitou o culto de Abel. Entretanto, Deus, na sua sabedoria e na sua graça, nos concede ainda alguns textos no Novo Testamento que nos falam sobre Caim e nos ajudam a entender o que ali se passou, para direcionarmos também nossa forma de viver e a nossa adoração ao Senhor. Deus rejeitou a adoração de Caim, mas em outros textos Ele nos revela por quê. O texto tem duas partes. Deus não atentou, em primeiro lugar, para o próprio Caim, e em segundo lugar, para a oferta que Caim prestou. Como podemos entender isto? Podemos entender, em primeiro lugar, que o coração de Caim era um coração eminentemente incrédulo. Consulte a sua Bíblia no livro, na carta aos Hebreus, capítulo número 11. Consulte a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo número 11. Onde nós lemos no verso número 4 que Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim pela fé. Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim pela fé. Este era um dos distintivos, não somente do culto, mas certamente entre os dois indivíduos que ali se apresentaram ao Senhor. O coração de Abel pulsava de verdadeira fé e o coração de Caim endurecido em verdadeira incredulidade. Terá, eu indago, terá a incredulidade lugar no coração de uma pessoa convertida, de uma pessoa salva? Ah, irmãos,
Vamos nos abraçar e chorar juntos, porque tem sim. E ela se manifesta de diferentes maneiras. A incredulidade manifesta-se quando nós somos tão racionais, que excluímos por completo o agir do Senhor, negamos a possibilidade da intervenção de Deus e de que a mão de Deus esteja sobre nós, cruzamos os braços diante das situações, nos prostramos em amargura, ressentimento, por acreditar que nada mais há de vir. Somos incrédulos quando agimos assim. Ter-nos-íamos esquecido que o Deus a quem servimos é o grande e poderoso Deus, Criador do céu e da terra e de todas as coisas. Teria o nosso coração se esquecido que em certo momento Ele abre o mar e que em outro momento Ele manda pão do céu? Teria o nosso coração esquecido que Ele é o Deus que ouve e que responde às orações do seu povo? É possível, meu irmão e minha irmã, que a incredulidade ocupe, talvez, lugar em nossa vida? Infelizmente é. Mas também é possível que a graça de Deus avive em nós a fé verdadeira. Quando nós somos racionais demais, excluímos a possibilidade de Deus agir. Quando somos apáticos demais, excluímos a possibilidade de Deus agir por meio de nós. E a indiferença torna-se sim um grande instrumento da incredulidade. E talvez alguém vai perguntar: mas pastor, se Caim era incrédulo, por que ele estava prestando culto? E essa é uma contradição notável, mas que passa imperceptível quando nos reunimos para cultuar a Deus e o nosso coração endurecido, incrédulo quanto às obras do Senhor e quanto ao poder do Senhor. De fato, a igreja primitiva, no livro dos Atos, Pedro foi preso por Herodes e aos olhos humanos, ninguém havia mais poderoso do que ele para lidar daquela situação. Era Herodes que dava a palavra final, e a palavra final quanto a Tiago foi da sua morte e quanto a Pedro do seu aprisionamento. Mas a igreja não ficou de braços cruzados, nem lamentando, reuniu-se para orar. Não eram incrédulos. Criam de fato no poder do Senhor, buscaram a Deus com seu coração. E o que Deus fez? Deus manda um anjo, e o anjo tira as cadeias de Pedro, e uma grande luz brilhou no presídio, e a mão do Senhor agiu ali. E nós não devemos esquecer que se Deus já nos salvou, se essa grande, maravilhosa, impressionante, imensa obra de salvação já se deu em nossa vida, nada mais impossível do que isto. Nada é impossível para o Senhor. Se Ele me salvou, nada é impossível para o Senhor. Nós devemos tentar ter, com a ajuda do Espírito Santo, uma visão muito objetiva, muito clara de quando a incredulidade está presente em nossa vida e buscar, pela graça de Deus, sermos libertos dela. Racionalidade, eu disse, a apatia, a indiferença, há muitas outras formas. Talvez seria uma pregação por si só, pastor, e aí não é minha tarefa mais. Falar sobre as manifestações da incredulidade no meio do povo crente e no coração já convertido. Uma das razões por que perdoamos uns aos outros é porque cremos que se Deus tem transformado a minha vida, pode também transformar a vida da pessoa que me ofende, que me magoa, que me entristece. A fé, esta capacidade que os antigos chamavam, os puritanos chamavam de emancipação da mente. Gosto dessa expressão. A mente que crê é uma mente emancipada, pois a mente incrédula consegue apenas ver o mundo de uma forma muito chato mesmo, muito horizontal, muito racional, vendo apenas aquilo que se vê. Mas a fé é uma mente emancipada, que consegue contemplar o agir do Senhor Deus em meio às coisas cotidianas. Por isso Jesus Cristo disse: bem-aventurados os limpos de coração. Como termina essa bem-aventurança? Porque eles verão
É notável que a Bíblia diga que eles verão a Deus, pois a mesma Bíblia diz que Deus, na sua essência, é invisível. Como verão a Deus? Como verão? Verão com os olhos da fé. Verão com a percepção que se passa, não pelos olhos, mas como Cristo disse, pelo coração limpo. A percepção de que a mão de Deus é uma mão agente, de que o Senhor Deus é um Deus presente. O que estava Caim fazendo? Não sei, talvez repetindo algo que ele viu o pai e a mãe fazer, talvez cumprindo um ritual, talvez pensando que se ele cumprisse aquela exigência, ele conseguiria obter mais do que já tinha obtido, mas a essência é, por mais que seus atos fossem atos de culto, era um culto incrédulo, movido por um coração incrédulo. Uma das distinções entre Caim e Abel era que Abel cria em Deus. E movido por fé, prestou um culto verdadeiramente agradável a Deus. Afirmo que eu não estou sozinho. Afirmo que eu não estou sozinho quando vejo em determinado momento da minha vida o meu coração agir de maneira incrédula. Digo que não estou sozinho. Na verdade, eu acredito que eu estou bem acompanhado. Mas creio que nesses momentos Deus pode mostrar novamente a sua graça em minha vida. E assim como a luz do céu brilhou naquela cela onde estava aprisionado o apóstolo Pedro, a luz da graça de Deus pode brilhar nas trevas da incredulidade e nos levar novamente a crer no poder, na graça do Senhor nosso Deus. Nós conhecemos este tempo de vazio espiritual, de sequidão, de distância. Nós precisamos buscar a graça de Deus que novamente nos aproxime, a graça de Deus que novamente avive nossa fé, a graça de Deus que nos leve da incredulidade para novamente experimentarmos as bênçãos da fé genuína e de uma vida inteira de fé no Senhor. Deus não atentou para Caim, e o texto aqui de Hebreus nos mostra, ele era incrédulo. Mesmo texto que hoje de manhã nos chama a buscarmos novamente a graça do céu para avivar nossa fé, para despertar a nossa expectativa posta em Deus e na ação de Deus em nossa vida. Não basta, como Caim, repetir um rito que já vimos ser praticado esta, aquela e outra vez. Não basta estarmos ali cumprindo o que já vimos ser feito e aquilo que já fizemos tantas vezes. Não basta isto, basta e é necessário buscar a Deus com fé, pois é necessário, diz o mesmo texto de Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Se existe, age. Se existe, fala. Se existe, está presente, está atento a nós. Creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que nos momentos difíceis de nossa vida, se orarmos, Deus agirá em nosso favor. Ele diz isso: buscar-me-eis. Que promessa! Buscar-me-eis e me achareis. No Salmo 91, que tantos de nós repetimos por toda a nossa vida, ele diz: Ele me invocará e eu responderei. Pela graça do céu, nosso coração não será incrédulo. Jesus disse isso: não sejas incrédulo. Mas também não disse crédulo. Não sejas incrédulo, mas crédulo. Não foi isso que ele disse. Não sejas incrédulo, mas ingênuo. Também não foi isso que ele disse. Não sejas incrédulo, mas crente. Outro texto do Novo Testamento que nos fala com respeito a Caim está na primeira carta de João. Queira consultá-la comigo? Primeira carta de João, capítulo 3, versos 11 e 12. Onde lemos assim: porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim. E o que nos diz de Caim? Que ele era do maligno.
e matou o seu irmão. E por que causa o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão justas. Este texto nos permite entender, nos permite vislumbrar um pouco daqueles ensinamentos de toda a Bíblia que fala que um pouco de fermento leveda toda a massa, ou como muitos crentes citam o texto do Salmo, um abismo chama o outro abismo. Porque quando a gente lê o relato de Caim e de Abel, e a gente vê que aconteceu o seguinte: Deus não aceitou a oferta de Caim, aceitou a de Abel, e a decisão que Caim tomou foi extrema, radical. A decisão que ele tomou foi matar o seu irmão. E a gente indaga: Caim, por que matar Abel? Por que agir dessa forma? Você poderia, não sei, ter feito outra coisa, mas a principal de todas as coisas, ele podia ter se arrependido da forma como agia para com Deus, e diante daquele grande sinal que ambos compreenderam de que o culto de Abel foi aceito e o de Caim não, ele teria de mudar os seus caminhos, mudar o seu comportamento para com Deus. Mas a decisão que ele toma foi a de matar o seu irmão. Uma decisão até incompreensível, a não ser que compreendamos os efeitos da maldade sobre a nossa vontade, a doutrina da queda, a doutrina de que o ser humano está de fato à parte de Deus e que nossas ações são movidas pela indiferença, pela maldade, pelo pecado, pela incredulidade, a não ser que a graça intervenha em nosso favor. Caim, o texto diz, era do maligno. As suas obras eram más. E não somente eram más, mas diante daquela cena, diante daquela compreensão, em vez de mudar a sua atitude para com Deus, ele decide levar a sua maldade aos limites extremos. O seu coração era coração endurecido e não quebrantado. Era um coração resistente às coisas de Deus e não um coração sincero e que busca a direção do céu. Normalmente, quando alguma mãe crente me fala do seu filho que não é crente, ela me fala assim: ah, pastor, mas ele é um bom menino. Eu tenho certeza que é um excelente menino. E quando pesa sobre o ombro do pastor a tarefa difícil de celebrar o sepultamento de uma pessoa que não é convertida, e as pessoas dizem: ah, pastor, mas ele era uma excelente pessoa, e eu não duvido que era uma excelente pessoa. A verdade do céu, que nós precisamos, mais do que qualquer outra, da ajuda do Espírito Santo para entender, é que aos olhos de Deus nós somos maus e pecadores, que precisamos da graça e da salvação do Senhor. Quando essa verdade aparece, a gente pensa em outro, não em nós. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para entender que o nosso coração tem de ser quebrantado todo dia, em todo o tempo do nosso viver, e que a nossa busca pelo Senhor tem de ser busca humilde, busca sincera. Isso nos torna maleáveis para que as mãos divinas possam operar em nosso viver, e isso nos ajuda a entender onde precisamos nos arrepender e do que, para que a graça do Senhor seja um socorro para nós. Tenho dito isto muitas vezes a queridos irmãos, que Deus usará do expediente que tiver de usar para nos santificar. Que Deus implementará qualquer que seja a ferramenta do céu para limpar a nossa vida. E se esse processo por si só é doloroso, quando resistimos ele é ainda muito mais doloroso. Quando relutamos ele é ainda muito mais difícil. Caim, diante de Deus, em vez de se arrepender, insistiu e aumentou a sua maldade. A nossa reunião cristã tem que ser pincelada durante todo o culto, tem que ser movida durante cada reunião e a cada dia, quando buscamos o Senhor, pelo nosso reconhecimento sincero das nossas faltas, e pela nossa confissão, e pelo nosso pedido de ajuda que venha do céu, para vivermos uma vida segundo a vontade do Senhor. Pois eu tenho certeza que eu não estou sozinho no grupo daqueles que acordam de manhã decididos a viver uma vida agradável a Deus, mas descobrimos antes do meio-dia que a nossa vontade é firme, tão firme quanto barro.
E no fim do dia eu acho que eu não estou sozinho no grupo daqueles que na sua sinceridade oram ao Senhor e dizem: Senhor, hoje eu não fui a pessoa, hoje eu não fui o Hugo que o Senhor queria que eu fosse. Mas que o Senhor tenha misericórdia de mim, pois a Bíblia diz: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Nós somos salvos, cremos em Cristo, somos salvos. Mas acredito que nós precisamos todos os dias buscar ser novamente salvos. E eu quero explicar muito bem o que eu estou querendo dizer nessa expressão. Todo dia nós precisamos buscar viver os benefícios plenos da salvação. Todo dia precisamos buscar viver aquilo que a salvação traz do céu para a nossa vida. E vez por outra eu repito, para mim aquele texto: crê no Senhor Jesus e serás salvo. Mas eu já sou crente. Mas eu digo novamente para mim, várias vezes, na placa da igreja, o versículo que eu pedi para pôr foi este. Lá na esquina da rua, uma placa de 4 metros de altura. Todo dia eu chego na igreja e eu leio: crê no Senhor Jesus e serás salvo. Porque crendo em Cristo e na presença de Cristo em minha vida, que Ele ainda me salvará continuamente da influência terrível do pecado em meu viver e colocará aquelas bênçãos que vêm do céu em minha vida, em minha mente, em meu coração. Falamos sobre fé, falamos sobre a forma como Caim era resistente a Deus. E queremos falar, irmãos, que para adorar a Deus temos de ser maleáveis em nossa vida e quebrantados em nosso coração. De outra forma, não seremos aceitos. Deus quer ver em nós esse coração quebrantado e sincero, que busca a ajuda do céu e que não resistimos aos nossos pecados. Quero dizer, não resistimos à orientação de Deus quanto aos nossos pecados, abraçando-nos, agarrando-nos a eles, mas deixando que Deus haja em nossa vida, deixando que a mão do Senhor obre em nós. Deus é propício aos pecadores e nós nos achegamos a Ele para adorá-lo com fé e quebrantamento. Há um terceiro texto do Novo Testamento que fala de Caim e está no capítulo 4 da carta de Judas. Ninguém protestou minha fala? Carta de Judas, verso número 11, em que este apóstolo escreve: ai deles, porque entraram, ou prosseguiram, diz outra tradução, e cada tradução talvez porá isso de uma forma diferente, entraram pelo caminho de Caim. O que está nos dizendo a Bíblia? Está nos dizendo que o que aconteceu ali em Gênesis capítulo 4, o que aconteceu naqueles 2 altares, no altar de Caim e no altar de Abel, não era apenas um relance da vida. Não foi, para usar esta expressão, um deslize que Caim cometeu. Não, a Bíblia está nos dizendo que aquele era o caminho de Caim, a forma como ele conduzia a sua vida, o seu estilo de vida, era o que caracterizava a sua pessoa aos olhos do céu. Aquele é o caminho de Caim, caminho que Caim abriu, mas que muita gente segue. Esta referência nos faz entender que Deus, ao não atentar para Caim, que Deus, ao rejeitar Caim, não rejeitou somente o seu culto, rejeitou-o por completo, pois era incrédulo. Seu coração era endurecido e ele estava resolvido a seguir aquele caminho, a despeito do que quer que fosse que Deus dissesse. Era o caminho dele, era a sua vida, era como o céu o via o seu comportamento, as suas ações, o seu caráter, o seu coração. Era um caminho para longe de Deus, uma abordagem à vida que exclui o Senhor, uma visão não interessada nas coisas de Deus. E nós nos lembramos novamente dos provérbios: há caminhos que ao homem parecem bem, mas o fim deles é morte. Eu volto a Gênesis capítulo 4, peço que você me acompanhe. Pois o texto que eu li diz que Deus não atentou para Caim. E vimos nós, pela sua incredulidade, pela dureza do seu coração,
por ser uma vida inteira de rejeição ao Senhor. E nós nos perguntaremos talvez o que esse cara estava fazendo ao prestar um culto a Deus. Digo de novo, estava talvez repetindo aquilo que seu pai e sua mãe faziam. Digo de novo que estava ali por estar ali. Digo de novo que talvez ele quisesse, por meio daquilo, construir um atalho para apalpar as bênçãos do céu e trazê-las pelas suas próprias mãos para baixo. Para Caim, em primeiro lugar, e para a sua oferta, não atentou. Não somente havia diferença, meus irmãos e irmãs, entre o coração de Caim e o coração de Abel, mas havia diferença naquilo que aqueles corações trouxeram diante do Senhor. Uma das distinções muito clara no texto é que Caim trouxe uma oferta, diz o verso 3, enquanto Abel trouxe as primícias, os primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. A diferença entre essas duas palavras, uma oferta e as primícias, você sente alguma diferença aqui? Há uma diferença na forma como se enxerga aquilo que se apresenta a Deus. Eu, pelo menos, enxergo isto aqui com muita clareza. Para Caim, apenas uma oferta, apenas algo que estivesse ali ao dispor, algo que pudesse ser trazido. Abel separou as primícias do seu rebanho, aquilo que havia de melhor, aquilo que havia mais importante. A inclinação de Caim para com Deus, eu digo, era superficial, bem como superficial era o seu reconhecimento das obras de Deus, por isso somente uma oferta. Era superficial a sua gratidão, por isso somente uma oferta. Era superficial a sua adoração, por isso somente algo que estivesse ali ao dispor. Abel, por não ser superficial em sua apreciação, em sua inclinação para com Deus, em sua gratidão, em sua adoração, Abel, por não ser superficial, mas por reconhecer quem Deus é, supremo, sublime e alto e santo e glorioso e eterno, diante das suas ovelhas, ele talvez pense, como eu vou ter coragem de trazer isto aqui para Deus? Escolheu a melhor, no desejo de que Deus olhasse mais para a intenção do que para a oferta. Como nós, quando damos presente, falamos assim, olha, é coisinha simples, é uma lembrancinha. Mas algo sincero, digo novamente, algo puro aos olhos de Deus. Por que Deus fará com ovelhas? O que era aquilo para Deus? Se Abel reconhecia a grandeza de Deus, ele queria trazer as suas primícias, e não a sua oferta. Ele queria trazer para Deus aquilo que ele tinha, embora pouco, de melhor. Ele queria trazer para Deus, de todas as suas posses, aquela mais preciosa que ele poderia apresentar como um sinal, não resta dúvida, como um sinal de que era assim que ele via Deus. Deus como o mais alto, Deus como o sublime, Deus como o maior de todos. E aqui aprendemos, irmãos e irmãs, que a forma como nós nos comportamos para com o Senhor revela o que nós cremos a respeito dele. Que a forma como nós agimos para com Deus revela aquilo que nosso coração de fato crê a respeito dele, que é o Criador do céu e da terra e o dono de todas as coisas. Mas se não reconhecemos isto, bem, uma oferta basta. Se não reconhecemos esta supremacia soberana de Deus, uma oferta basta. Mas se reconhecemos, tudo que temos é pouco. Tudo que temos é pouco. Havia uma diferença não só nas pessoas que adoravam, mas na forma como adoravam. E por um minuto eu direi que havia uma diferença até no objeto do culto. Caim trouxe o fruto da terra, mesmo fruto da terra que no capítulo anterior, quando a humanidade caiu, Deus havia maldito. E Deus disse, maldito é o fruto da terra por tua causa, por causa do homem. Abel, por sua vez, trouxe sangue. E acredito que os irmãos tenham muita compreensão da doutrina aqui presente,
de que a redenção dos pecadores se dá pelo sangue de Cristo na cruz, presente aqui em termos proféticos, naquela promessa que Deus havia dado no capítulo 3 à humanidade. Abel confessa a sua necessidade de salvação ao oferecer sangue, reconhecendo sem dúvida a sua culpa dos seus pecados. Ele não tenta trazer diante de Deus as obras das suas mãos, ele não tenta trazer diante de Deus outras coisas. Ele traz sangue, expiação pela culpa, reconhecimento da necessidade de salvação. Permita-me dizer aqui aos irmãos que se o nosso culto não é prestado a Deus em nome de Jesus, se o nosso culto não é prestado a Deus pela obra de Jesus na cruz, permita-me dizer aos irmãos que se o nosso culto não for o tempo todo uma reflexão daquilo que Cristo fez por nós no Calvário e na ressurreição, nós estaremos chegando na presença de Deus da mesma forma que Caim, e não como Abel. Abel chegou a Deus pelo sangue precioso de Cristo. Da próxima vez que você for à cidade de Jerusalém, você verá novamente aquele conhecido muro chamado o das Lamentações. Uma obra impressionante, porque aquelas pedras estão ali umas em cima das outras há 2 milênios pelo menos. Mas aquela não era a parte principal do muro. Aquela era apenas uma parte que sobrou. Se fosse possível viajar, não até lá, mas no tempo, e a você fosse dado o privilégio de entrar pelo templo do Senhor, sabe qual é a primeira coisa que você veria? Um muro alto, grande, para proteger o templo? Não, para separar quem entrava ali. Passou pelo primeiro muro, você acha que você vai pôr seus olhos no templo do Senhor, mas sabe o que você vai ver? Outro muro, separando os gentios dos judeus. Suponha que você fosse judeu e você entrou pelo muro que restringia os gentios, você passou por mais aquela camada de separação e você acha que você verá o templo do Senhor, mas sabe o que você verá? Outro muro separando as mulheres dos homens. Suponha que você fosse um homem judeu e atravessou o pátio das mulheres e mais um nível de separação, e sabe o que você verá? Outro muro separando os levitas das outras tribos. Suponha que você fosse um levita, passou pela porta dos levitas, e sabe o que você verá? Dessa vez não, o templo, mas de portas fechadas. Suponha que você fosse um dos sacerdotes que pudesse entrar pelas portas fechadas do templo, um grupo mínimo daquela população que entrou pelas portas do templo, e o que você veria? Um véu que separava mais que todos os muros anteriores. Homens separados de Deus e Deus separado dos homens, até o momento em que nosso Senhor morre por nós na cruz e o véu do templo é rasgado de alto a baixo, e nós cantamos que o véu que separava, e os muros também, já não separam mais. Não podemos, não é cristão, reunir-se simplesmente para apresentar diante de Deus aquelas coisas das quais nós supostamente nos orgulhamos, a nossa capacidade e o nosso talento. Isso é o fruto da terra. Apresentar diante de Deus para exibir o nosso intelecto é o fruto da terra. Apresentar-nos diante de Deus para trazer grandes performances das nossas capacidades é apenas o fruto da terra. Nós achegamos a Deus pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, pela obra que Ele fez por nós na cruz, e verdadeiramente por causa do nome de nosso Salvador, nós temos comunhão com Deus. Havia uma diferença entre os dois cultuadores, Caim e Abel.
e havia diferença entre os dois cultos que eles prestaram, mas para concluir esta mensagem, eu preciso falar de uma última e final diferença, de uma última e final marca, e esta final mesmo, porque determinou o fim de Caim. Capítulo 4, verso número 9, verso número 5. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E ainda depois disso, vem Deus, e o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele deves dominar. Ouvindo a palavra do Senhor, diretamente falando com ele, quanto ao seu viver, Caim fez surdos os seus ouvidos, insistiu na dureza do seu coração, e a palavra do céu, a voz vivificante de Deus que a ele chegou, foi por ele rejeitada. Caim ouviu Deus falar, mas fez como quem não tinha ouvido, seguiu indiferente ao que Deus lhe disse. Entrou por um ouvido, não é assim que a gente diz? O que a gente faz da palavra que ouve de Deus? A gente ouve, guarda em nosso coração, aplica a nossa vida, ou como Caim, Deus fala, mas a gente segue, indiferente ao que Deus diz. Sem dúvida, a oferta agradável a Deus é esta. Uma oferta simples, prestada em nome de Jesus. Uma oferta crente, movida por verdadeira fé. Sem dúvida, uma oferta agradável a Deus é aquela em que, reconhecendo a grandeza de Deus, nós apresentamos diante dele nosso melhor, nossa primícia. Sem dúvida, uma oferta agradável a Deus é o fruto de um coração que ouve a palavra sempre, e por ser coração salvo, convertido e transformado, responde sempre positivamente à voz do céu. Que Deus nos dê graça para ter um coração de Abel, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que mensagem impactante. Eu estava ouvindo de tal, tem que ouvir